iniciar o culto dessa noite. Vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos orar, falar com o nosso Pai Celestial. Queremos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu sei que o seu dia hoje, cada um de nós temos um dia diferente. Cada um de nós tivemos nossas lutas, nossas guerras, mas também nossas vitórias. E eu sempre digo que nós temos motivos de sobra de agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu gostaria que você fizesse essa oração de agradecimento nessa noite. Em gratidão a Deus por quem Ele é e por tudo que Ele faz. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te glorificamos, Senhor, por todos os seus grandes feitos. Te agradecemos, Senhor, pelas suas mãos estendidas sobre nós. Senhor, nós queremos, Deus, te agradecer pelo ar que nós respiramos. Queremos te agradecer por cada ombro amigo, por cada palavra amiga, Senhor, que o Senhor envia no momento da angústia, no momento do desespero, no momento em que nós clamamos por socorro. Te agradecemos, Senhor, por todos os bons samaritanos que o Senhor tem enviado nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito dentro da nossa casa, da nossa família. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, suprido as nossas necessidades. Te agradecemos por todos os leões, Senhor, que nós temos matado no dia a dia. E nós sabemos que isso não é mérito nosso, mas é mérito seu. Por isso, Senhor, seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo nessa casa, Senhor, porque nós não viemos aqui para cumprir um compromisso, mas nós viemos aqui para te dar honra, para te dar glória, para te dar adoração, para te dar tudo que o Senhor merece. Por isso, Senhor, nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor cresça, para que o Senhor brilhe, para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor fale. Nós viemos esse culto por mais de ti, Senhor. Sedentos por mais de ti, Senhor. Sedentos por mais da tua presença, da tua glória, por aquilo que o mundo não pode nos tirar, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, porque nós temos, ó Deus, aquilo que o mundo, Senhor, não pode comprar, aquilo que o mundo não pode roubar. Ainda, Senhor, que a terra passe, ainda que tudo passe, mas a tua presença não pode passar, Deus. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Não há nada, não há nada, não há nada e ninguém maior e melhor do que o Senhor. Aleluia, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
recebe a nossa adoração. Recebe a adoração de um coração quebrantado. Um coração quebrantado, Senhor. Aleluia. 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 Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Ah, eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é cantar a Deus como uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Move o coração de Deus. Pai, nessa noite nós estamos aqui de todo o nosso coração, de toda a nossa vontade, Senhor. Tu nos sonda e nos conhece, Pai. Tu sabes, Senhor, exatamente o que passa, Senhor, no nosso pensamento agora. Tu sabes, Senhor, o que se passa, Senhor, no nosso coração. Tu sabes qual é a intenção do nosso corpo e do nosso coração de estar aqui nessa noite. E o Senhor sabe a sinceridade, Senhor, do nosso coração quando nós te adoramos, Pai. Pode arrancar, Senhor, tudo de nós, mas só não pode arrancar, Senhor, um coração que te adora. Ah, Senhor, o melhor lugar do mundo é os teus pés, Senhor, sem dúvida alguma. O melhor lugar do mundo, Senhor, é quando nós estamos bem pertinho do Senhor e nós sentimos a sua presença. Ah, Deus, não há enfermidade que resista o poder da adoração. Ah, Deus, não há, Senhor, limites, ó Deus. Quando nós começamos a adorar, o céu começa a se abrir, a glória começa a descer sobre nós, os desejos da carne começam a cair, a diminuir, e a glória começa a aumentar, e a graça do Senhor é derramada sobre nós. Senhor, obrigado, obrigado por esse momento. Fica conosco, Deus. Senhor, visita aquela casa que está nos assistindo, Deus. Talvez, Senhor, nesse momento tenha pessoas dentro dessas casas com o coração quebrantado, Senhor, diante de Ti. Que o Senhor possa visitá-los agora.
não só visitá-los, Senhor, mas fazer morada dentro desses lares, Senhor, e mudar por completo a vida dessas famílias. Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, Senhor. Fica conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz através do Teu servo, Senhor. E nós abrimos o nosso coração para ouvirmos a Sua palavra. E que ela possa, Senhor, ficar cravada em nosso coração. E quando nós sairmos daqui, nós não venhamos sair os mesmos, mas transformados, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá e nos concede de mais uma noite, podermos estarmos na casa do Senhor, fazendo menção da sua palavra e poder adorar, glorificar o santo nome de Jesus. Sentimos a presença de Deus nos louvores de adoração. Estamos aqui na quarta profética. Estamos ministrando uma série de mensagens no Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Capítulo de número 8 do Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo, assentado como vocês estão. Você também na sua casa, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Fernanda, que está aqui conosco nessa noite. Deus te abençoe ricamente. Levo um abraço do pastor Aliciano e a estimada igreja MCN, Assembleia de Deus MCN. Glória a Deus, que nós temos um carinho muito grande. Amados, sem perca de tempo, vamos abrir a Bíblia Sagrada, Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Glória a Deus. Umas anotações aqui. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Versículo de número 1. E descendo ele do monte, seguia-o uma grande multidão. Verso 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Deixa eu só desligar aqui. Glória a Deus. Você já tem certeza que vocês já devem ter lido essa passagem? Quem esteve conosco na célula que nós fizemos esses dias, no primo do Diego, né, Diego? Vai se recordar um pouquinho do que nós vamos falar aqui, porque nós trouxemos ali um pouquinho dessa palavra na casa do primo do Diego. E foi uma bênção, irmãos. A palavra de Deus falou fortemente com ele. Eu tenho certeza que não será diferente. Eu tenho certeza que a palavra de Deus também vai falar conosco. Fico feliz de ter vocês aqui conosco. Quero reiterar o convite, convidar os irmãos, obreiros, para virem aprender da palavra do Senhor nosso Deus nas quartas-feiras. Nós vamos ver aqui dentro desse texto que algumas coisas que nós fazíamos antes, nós não fazemos mais. Porque a modelo do que você vai conhecendo o Senhor Jesus, e você vai crescendo na graça
e também no conhecimento algumas coisas que antes nós fazíamos por causa de alguns costumes, de alguns dogmas, de algumas coisas que era da tradição, por que não dizer, da religiosidade nossa. E muitas coisas boas existem sim na religião. Vocês sabem que a palavra religião vem de religar, né? Vem de ligar a gente em algo, ou seja, ligar a uma divindade. No nosso caso, nós adoramos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Yahvé, né? O nosso Senhor, né? Nosso Deus Todo-Poderoso, Elohim. E muitos outros adoram vários tipos de deuses por aí. Tem diversos tipos de religião. Só que Jesus, ele não veio implantar uma religião, mas ele veio sim trazer o ministério do reino à terra. Veio trazer um modelo para que nós pudéssemos seguir. E me chama a atenção na Bíblia Sagrada, em especial no livro de Mateus. Eu fiz aqui um resumo aqui nessa introdução. Esses dias atrás estudamos Mateus capítulo 1 até o capítulo 7. Agora nós vamos adentrar ao capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e assim sucessivamente. Nós vamos começar a ver Jesus, ele manifestando o poder. Nós vamos começar a ver as curas, nós vamos começar a ver os milagres. Mas antes das curas, antes dos milagres, ele mostrou alguns princípios que há no reino. Ele esclareceu alguns princípios que precisa ser seguido. A modelo do que nós aprendemos aí no capítulo 7, algumas maneiras como nós devemos nos comportar. A gente aprendeu esses dias atrás. E agora nós vamos ver que porque seguimos esses princípios, porque obedecemos esses princípios, os milagres começam assim a acontecer. Nós vimos nos capítulos anteriores que Mateus ele apresentou Jesus, do capítulo 1 até o capítulo 4, ele apresentou Jesus como um rei. E depois nós vemos que do capítulo 5 ao capítulo de número 7, ele mostra os princípios deste reino. E nós agora vamos ver que no capítulo 8, no capítulo 9, e assim sucessivamente, mas em especial esses aqui, ele vai apresentar o poder desse reino, que está disponível para aqueles que seguem os princípios do reino. Então o reino de Deus, ele não é desorganizado. O reino de Deus, ele é organizado. Então Jesus, ele veio mostrar um modelo. Jesus, ele veio mostrar como nós devemos fazer e como nós devemos proceder na sociedade. É bem verdade que nós precisamos nos dias de hoje que os milagres nos acompanhem, porque isso é uma promessa de Deus, e os milagres nos acompanhariam. Só que nós vamos ver na palavra de Deus que mais do que o milagre, o maior de todos os milagres para mim, em especial, não sei para vocês que estão aqui e para quem está nos acompanhando na casa, se chama o milagre da salvação. O milagre da salvação, ele se sobressai sobre o milagre de um corpo físico. Tem muitas pessoas que estão aí batendo em portas de igreja que na placa está escrito o nome, templo dos milagres. Aqui o milagre acontece, aqui você vem e sai curado. E muitas pessoas de fato adentram a esses lugares e são curados, mas não ouvem, não escutam as palavras do reino, os princípios do reino. Do que adianta a gente receber uma cura no corpo físico e a nossa alma ser lançada no inferno? Eu prefiro morrer com uma enfermidade no meu corpo físico, mas a minha alma está num dia, quando eu bater as botas, quando eu vier a morrer, encontrar o Senhor, o Salvador da minha vida, e lá eu ter o meu corpo restaurado. Lá não vai ter mais, né, aquelas coisas que nós sentimos aqui. Mas muitos lugares estão oferecendo um evangelho, que pregam uma mensagem que cura somente aqui. E o evangelho é muito mais do que isso.
é muito mais do que satisfazer algo que a gente precisa. Lógico que Jesus, ele tem poder para fazer tudo isso. Ele tem poder para nos curar. Mas mais do que nos curar, ele veio para trazer cura a algo que não tinha cura, a algo que nós estávamos fadados, por causa do pecado de Adão e de Eva, a morrer uma morte eterna. Mas através do sacrifício de Jesus, nós temos acesso a Deus e temos os nossos pecados perdoados. Então eu gostaria de trazer uma palavra nessa noite para você. Você que tantas vezes já lutou tanto, talvez tenha alguém que está me ouvindo que já fez tantas campanhas, já fez tantas promessas para que Deus curasse, e às vezes fez até trocas. Deus, eu vou fazer assim, se o Senhor fazer assim. Aí não aconteceu. Às vezes participou de campanhas intituladas Em Busca do Milagre. Aí fez 7 dias, outros 21 dias. E um milagre não aconteceu, pastora Fernanda. Aí se tornou pessoas frustradas, que hoje, quem sabe, se encontram longe da presença de Deus. Porque estão buscando coisas momentâneas, coisas que podem nos satisfazer aqui. Mas o que Jesus vem nos apresentar é muito maior do que isso. Não é somente nos satisfazer aqui, sabendo que Ele tem todo o poder de fazer algo aqui. Mas mais do que fazer algo aqui, Ele veio fazer algo que vai nos levar para um novo e vivo caminho, uma morada eterna com o Senhor dos céus, da glória. Eu aprendo aqui, irmãos, que esses milagres que vai começar aqui no capítulo 8, eles têm no mínimo 3 importâncias muito grandes. Primeira importância que nós podemos colocar aqui, que tem esse propósito muito grande, tem no mínimo esses 3 tipos de propósitos, essa importância. Primeiro, é mostrar a compaixão de Deus pelo homem. Segundo, é mostrar o cumprimento das profecias. Terceiro, é mostrar uma demonstração da verdade salvadora. Compaixão pelo homem é Deus olhar para um ser humano que está se definhando e mostrar que Ele tem poder para curar aquele que está enfermo. E a maior de todas as enfermidades, como eu já disse, a enfermidade da alma, aquilo que pode nos lançar para o inferno, mas também no corpo físico. Segundo, é demonstrar o cumprimento das profecias. Por que Jesus, após descer do monte, olha que interessante, olha o que diz o texto da Bíblia Sagrada, versículo 1 e do capítulo 8, e descendo ele do monte. O evangelista Mateus é o único dos demais apóstolos que mostra que esse evento acontece assim que Jesus desce do monte. Logo após Jesus mostrar os princípios do reino, falar sobre o reino, Mateus registrar a realeza dele, Mateus registrar os princípios do reino, ele registra que Jesus desceu. Não dá um nó na nossa cabeça? Porque muitas das vezes nós estamos acostumados com o evangelho que pregam por aí, que o nosso alvo sempre é subir, que o nosso alvo sempre é crescer, que as coisas sempre têm que dar certo, que a gente vai estar envolvido com coisas grandes. Só que Jesus, ele me ensina que se a gente quiser subir, a gente primeiro precisa descer. Você quer ser o primeiro? Então Jesus te ensina, então seja o último. Você quer ser o maior? Então siga o exemplo, seja o menor. Mas um evangelho que a gente ouvia há uns tempos atrás, de sabor de mel, que tudo tem que dar certo, que a gente vai estar por cima e outro vai estar por baixo. E a gente gostava disso, e a gente foi aprendendo isso, mas eu louvo a Deus, que Deus tem levantado pessoas que têm ensinado, que têm ministrado um nível de maturidade cristã diferente.
que nós não precisamos subir. Porque muitas das vezes nós estamos descendo. Mas esse descendo, nós estamos, ao olhar de Deus, nós estamos subindo. A matemática dele é diferente. Esses dias atrás o Diego falou muito bem sobre isso daqui. Nós também depois falamos. Estamos falando bastante sobre isso, pastora Fernanda. Uma linha de raciocínio que está... Vocês perceberam que as mensagens ultimamente têm falado muito sobre isso? É igual você falar sobre João Batista, um cara que vai ser grande. Jesus dando testemunho dele que vai ser grande, que de homem nascido de mulher não houve outro igual. Joga o cara lá em cima. Só que, como é que foi o fim dele? Terminou com a cabeça numa bandeja. Isso mexe com a gente que prega. Porque não vamos ser... como eu posso usar o termo aqui? Vamos ser sinceros conosco mesmo. Quem que não quer crescer? Quem que não gostaria de pregar nos grandes eventos? De apresentar bandas, vocês que estão aqui, que fazem parte do ministério, de serem convidados para grandes eventos, para grandes movimentos. Jesus está mostrando-nos algo aqui muito grande. Olha o que o texto diz: descendo do monte, tinha uma grande multidão. A multidão que estava em cima do monte era grande, mas quem estava lá embaixo no monte vivia sozinho. E é gostoso a gente pregar aqui no meio da multidão. Só que Jesus me ensina que o ministério vai muito além do que isso. Se a gente quiser viver um ministério de milagres, se a gente quiser viver um ministério profícuo, genuíno, conforme os apóstolos viveram, e o próprio Cristo nos deixou os relatos, Ele está dizendo: desça, se humilha. Quer ser grande? Pregue para um. Pregue para os desprezados. Quantas pessoas que não pode falar, né, Diego? Pode até comentar: para que fazer célula na casa de traficante? Você fazendo célula esses dias atrás, não vou falar aqui o nome, mas a gente foi fazer uma célula esses tempos atrás na casa de uma pessoa. Quando eu cheguei com o carro lá, pensaram que eu fui comprar droga. Né, Johnny? Falei assim: não, irmão, eu vim aqui para participar do culto. Ou então desculpa. Porque a gente estava lá, os negócios estavam movimentados ainda. E nós estávamos lá lançando a semente. Isso é o que? É você descer. É você pregar, não para uma grande multidão, mas para um grupo reduzido. Um grupo desprezado. Um grupo de pessoas que a sociedade descartou. E é disso que a gente precisa. E Jesus nos deixa o exemplo logo aqui no livro de Mateus, no capítulo 8. Que ele vai ao encontro, sai do monte onde tem uma grande multidão. Essa multidão está seguindo Jesus. Só que Jesus está indo em direção a um lugar onde tem uma pessoa que não vive mais no meio da multidão. O texto diz que esse homem tem lepra. Mateus relata que Jesus desceu do monte. Imediatamente depois dele ministrar a série de mensagens do Sermão do Monte, Mateus relata, é o único deles que relata esse episódio, que logo na sequência Jesus faz isso. Jesus faz o oposto de que muitos querem. Muitos querem subir, mas Jesus desceu. Jesus não é contra a gente subir, mas no reino sobe quem desce. O que está acontecendo hoje? Que muitos estão querendo subir, mas Jesus está dizendo: primeiro desce, depois sobe. Não tem como subir se não descer. Por quê, pastor? Porque se a gente subir sem descer, a gente vai empinar o nariz. E quando a gente estiver lá em cima, nós vamos se achar os maiorais. Nós vamos atrair a glória para nós. Nós vamos atrair os glamour para nós. Nós vamos roubar a glória daquele que merece a glória. Nós vamos atrair os discípulos para nós.
Por que muitas igrejas, quando troca de pastor, a igreja se rebenta? Porque o pastor não soube fazer o que devia ser feito, que é fazer discípulo para Cristo, mas fez discípulos para Ele. E nós não devemos fazer discípulos para nós, mas sim fazer discípulos para Cristo. É triste eu ter que falar isso aqui, mas eu preciso falar, e a gente está sempre batendo na mesma tecla. Pega os nossos cantores. Existem sim as exceções, mas pega aí os nossos cantores. Homens e mulheres que estão ganhando milhões. Milhões. Igrejas que estão se enriquecendo. Igrejas que arrecadam milhões. Só que quanto mais arrecadam, você vê muitos dessas igrejas fazendo templos para si, ornamentando. Não que eu seja contra isso, tem que estar assim, a igreja tem que estar arrumada para receber melhor os nossos irmãos, mas muitos estão trocando o propósito. Estão esquecendo de matar a fome do órfão. Estão esquecendo de ajudar a viúva. Estão esquecendo. Esses dias atrás eu conversava com um irmão, não me lembro se foi com o Elton ou se foi com o Diego, não me lembro. Esses tempos que estava frio, falei assim, ainda que aqui em Jataizinho não tem tantos mendigos, mas o que custa? Num dia que tiver frio, a gente abrir a porta da igreja de noite, não tem culto. Traz eles para dentro, dá um chocolate, dá uma comida para eles. E muitas das vezes a gente não faz, porque vai dar trabalho. Vai ficar um cheiro ruim. Vai ter que limpar depois. A gente é mais fácil descartar aqueles que precisam. E assim é o que está acontecendo nos dias de hoje, Lucas. Estamos nos engodando, crescendo. Dá uma olhada para os nossos eventos. Agora Deus parou tudo, nem congresso pode fazer mais. Mas dá uma olhada e lembra dos eventos que a gente fazia. Congresso do Círculo de Oração. Congresso dos Varões. Congresso dos Jovens. Congresso dos Adolescentes. Congresso do Grupo de Dança. Congresso do Grupo de Música, do Louvor. E o que a gente está fazendo para as almas? A gente investe pesado em nós. Mas quando é para envolver pessoas, a igreja está fazendo muito pouco. E com isso nós estamos crescendo. Não que seja errado investir em nós também, é bom. Só que a gente deveria colocar uma balança, pastora Fernanda. Pegar todos esses eventos que a gente faz para nós. E no outro lado da balança a gente começar, não. Esse aqui é para um momento de comunhão, de ajudar os irmãos a crescer em comunhão, mas a gente não pode deixar esse lado da balança ficar baixo. Senão a gente perde o propósito maior que a gente tem, que é de ganhar almas, que é de evangelizar. Se eu passo o tempo pregando aqui em cima, cantando aqui em cima, vindo na igreja, mas eu não divulgo Jesus, eu estou falhando na missão. Eu estou falhando no chamado. Esses dias atrás nós usamos uma frase aqui, que nós não temos um chamado, o chamado nos tem. Não tem escolha. Não tem que a gente reclamar. O chamado nos escolheu. O Espírito Santo deu uma olhada na igreja primitiva. E o que o Espírito Santo falou? Separa-me, Saulo, e para a obra que eu os tenho chamado. O chamado é dele, não é meu. Sabe qual que tem sido o problema? Vai pegar pesado agora, Diego. Que muitas das vezes a gente está chamando pessoas que não têm um chamado para fazer aquilo.
Aí o cara quer pregar, mas o cara não foi chamado para pregar. Aí o cara quer cantar, mas não foi chamado para cantar. Por isso que as coisas não estão funcionando. O texto de Ezequiel 37 vai falar sobre o vale de ossos secos. Quando o Espírito Santo veio, o profeta lançou a palavra, o Espírito Santo veio. Cada osso juntou, cada nervo foi para o seu lugar. Ou seja, é cada um no seu quadrado. Quem prega se aperfeiçoa em pregar. Quem canta se aperfeiçoa em cantar. Quem toca se aperfeiçoa em tocar. Tudo isso para o aperfeiçoamento dos santos. O apóstolo São Paulo disse isso na carta aos Efésios, falando sobre os 5 ministérios: apostólico, mestre, evangelista, pastor, falando a respeito do aperfeiçoamento dos santos. E a gente vem aqui para esse texto, e a gente vê aqui a situação de um homem que está morrendo. Tem gente que às vezes pensa que a lepra era igual hoje. O cara naquela época, diagnosticado com a lepra, estava fadado a morrer. Hoje mudou o nome, chamamos de hanseníase. Deixa eu dar um dado para você aqui nessa noite. Você sabia que se a gente falar que ainda hoje pessoas morrem de lepra, muitos não vão acreditar? Por mais que tem cura. Tem cura, mas tem gente que não está nem aí. Tem jeito, mas tem gente que não está nem aí. E o Brasil hoje, sabe quantas mil pessoas morrem por ano no Brasil com hanseníase? Aproximadamente, os dados estão lá, pela Organização Mundial da Saúde, entre 27 mil a 30 mil pessoas. Isso hoje, por ano no Brasil. Ficamos atrás somente de um país, Índia. A Índia chega em torno de 100 a 130 mil mortes por ano, pastora Fernanda, por hanseníase. Tem cura, mas tem gente que não quer. Tem jeito, mas tem gente que não quer. Jesus está saindo do monte. Diferente desses dados, estatísticas do Brasil e da Índia, tinha um que não quis viver mais desse jeito. Por causa da lepra, perdeu alguns privilégios. No mínimo 3 coisas acontecia com alguém que era diagnosticado com lepra naquela época. Primeiro, físico. Segundo, emocional. Terceiro, social. Físico, porque a lepra começa a matar de fora para dentro. As cartilagens do corpo são os primeiros que vão se deteriorando. A pele entra num estágio de putrefação. Me ajuda aí a falar esse nome complicado. Putrefação. A gente erra. Entra nesse estágio. Começa a apodrecer. E o cara diagnosticado com lepra. Quando ele chegava lá no sumo sacerdote, e o sacerdote via: olha, você está com lepra. A única coisa que ele tinha era ir na casa dele, chegar na casa dele, juntar as coisas dele. Missionária Rosana, colocar num saco
não beijava a esposa, não beijava os filhos, não podia tocar neles, se despedia sem tocar. A lepra destrói o nosso corpo físico. Por que hoje tem pessoas que ficam doentes? Por causa do pecado original de Adão. Os homens começaram a se adoecer. Começaram a ter um tempo de vida, começaram a morrer. E a lepra era assim, naquele tempo que era diagnosticado com lepra, sabia que ia morrer. Se Deus não tivesse misericórdia, Ele despedia da família sem tocar, sem beijar. E entrava um outro estágio social. E também um emocional. Um paradoxo começava na cabeça do indivíduo. Porque ele estava leproso, então ele tinha que sair para fora. E até o leprosário, ele tinha que ir dizendo: impuro, leproso, impuro, leproso. E as pessoas se afastavam dele. Ele não podia, se ele tocasse um utensílio na casa dele, ele só pegou as coisas dele. Ele não pôde tocar nas outras coisas, porque se ele tocasse ficava impuro, e a família inteira ficava impura. Se um leproso sentasse num banco, Lucas, se você sentasse, depois você era também impuro. Tinha que passar pelo processo da purificação. E detalhe, a lepra não era algo comum, a lepra era contagiosa. E ele ia para o leprosário, e chegava lá, tinha muitas pessoas no estado igual ele. Ele perdia a sensibilidade. Ele estava definhando, mas não tinha sensibilidade. Só que diferente dos amigos que estavam em sua volta, esse homem escuta falar de Jesus. E a forma que nos apresenta a Jesus é a forma que a gente vai responder aquilo que nós ouvimos. Por isso que você tem que tomar muito cuidado do jeito que você fala de Jesus. Porque a forma que você fala é a forma que as pessoas respondem. Eu não sei que jeito, mas eu imagino que alguém deve ter apresentado Jesus. Tem um homem andando, vamos imaginar, isso não está na Bíblia, vamos conjecturar. Diego, tem um homem andando por aí. Ele está no Sermão do Monte, pregando os sermões do monte. E dizem que ele é o Messias. E uma das profecias bíblicas, olha só, uma das profecias bíblicas era de que o Messias restauraria as pessoas que têm lepra. Então esse cara é motivado. Emocionalmente estava abalado. Fisicamente seu corpo estava deteriorando. Estava entrando num estágio de decomposição. O cheiro ia longe. Quando não chegasse num certo lugar, ele tinha que gritar que ele tinha lepra. As pessoas saírem de perto dele. Só que aqui eu vejo uma virtude nesse cara, Diego, que se assemelha muitas das vezes conosco, que às vezes vem aqui e se abre. Tem pessoas que falam assim: olha, o pastor não poderia falar assim, que às vezes ele se sente fraco, que às vezes ele já pensou em desistir, já pensou em parar. É melhor ser igual esse leproso e ser verdadeiro, do que ser igual Naamã, chefe da guarda da Síria. Mostrar uma indumentária, uma armadura, só que por dentro todo cheio de lepra. Eu prefiro me rasgar por inteiro, mostrar para ele quem realmente eu sou, do que vir aqui colocar uma roupa de alguém que eu não sou e morrer sem poder ter um encontro com ele.
Esse homem nos ensina que quando a gente errar, procure Jesus, busque Jesus. Ele é o único que pode te restaurar. Não tinha cura, Mariana, só que Jesus podia curar. Muitos não buscavam Jesus, preferiam morrer na lepra, mas esse tomou uma atitude. A Bíblia Sagrada diz que eles vêm de longe, ele se prostra, e olha o que o texto diz: eis que veio um leproso e o adorou. Eu prefiro ser um leproso que adora do que uma multidão que só está seguindo por causa do pão e do peixe. Um leproso que adora, um leproso que se prostra, é ouvido por Jesus. Então faça como Jesus: desce, leproso, se prostra. A Bíblia vai dizer que ele de longe, ele fala isso daqui de longe, que ele sabia, pastora Fernanda, que se ele entrasse, escute bem, vou terminar. Ele sabia que se ele entrasse no meio da multidão, ele ia morrer. Por que, Lucas? Porque a multidão foi ensinada nas leis cerimoniais em Levíticos 13 que o leproso é impuro. E o leproso tinha que ficar longe. Mas Jesus está permitindo que o leproso chegue perto. Pela lei, o leproso tinha que ficar reclusado num canto. Mas em Jesus, o leproso tem acesso. Pela lei, o leproso estava fadado, condenado à morte. Mas em Jesus, o leproso pode vir. O leproso pode se desarmar. Com Jesus, querido, tira a capa. Pode tirar, né? Igual Naamã, se escondia lá de trás daquela armadura, mas por dentro estava tudo arrebentado, tudo quebrado. Então minha palavra nessa noite é para alguém que está ouvindo, ou para alguém que está aqui: tira a capa. Ele não disse que ele era leproso, mas ele disse: se tu quiseres, pode me limpar, porque eu estou sujo. Que virtude que a gente aprende com esse cara. Isso aqui é um exemplo para nós. Jesus não tem como a gente mascarar, não tem como a gente colocar a máscara. Dias atrás eu ouvi um pregador pregando, ele falou sobre as máscaras. Por que vocês estão, falou desse jeito, por que vocês estão espantados com a máscara? Está incomodando? Aí ele apontou o dedo assim: mas muitos de vós já estavam mascarados há muito tempo. Isso veio só para mostrar a realidade de muitos. Já estavam assim. Mas se estiver, pastor, e daí? Não tem problema. Tira a máscara. Seja sincero. O que significa a palavra sincero, Mariana? Verdadeiro. Sincera. Sincero, no original é isso:
sem cera. Ele te conhece do jeito que você é. Você acha que ele não sabia quando Adão pecou? Quando ele disse Adão, Adão. Detalhe, lá no Éden, o que entra no Éden é a palavra. A palavra verbalizada no Éden disse: Adão, Adão, aonde tu estás? Ele sabia onde Adão estava, mas ele queria que Adão falasse, porque ele prefere que a gente seja sem cera, sem toda a indumentária que a gente tem. Só que o leproso tinha medo de se aproximar, não por causa de Jesus, mas por causa da multidão, porque a multidão foi ensinada. Como eu já disse aqui, se ele entrasse no meio da multidão, ele ia ser apedrejado, ele ia ser morto, porque a multidão seguia os rudimentos judaicos, seguia os dogmas do judaísmo, seguia a tradição. Vai pegar pesado, mas eu vou falar. Tem gente que às vezes vem para a igreja todo leproso e a gente quer apanhar para fora. Tem pessoas que às vezes entram aqui dentro tudo arrebentado, que não é do jeito que a gente gosta. O cara entra fumando, entra bebendo, entra cheirando, e os religiosos para fora. É ou não é assim? Mas quem faz isso é fariseu. Os fariseus estavam ali à espreita, sempre para ver o que ia acontecer. Então a multidão expulsa para fora. Então a Bíblia Sagrada diz, e eu termino aqui no que a Bíblia Sagrada diz. E Jesus, estendendo a mão, tocou o puro. A multidão em volta, ele sai do meio da multidão. E ele se aproxima. Vem cá, Lucas, vem cá, Lucas. Vem fazer o leproso. Vem cá, Lucas. Para pegar na câmera. Senta aqui. Senta aí, Lucas. Isso é a casa do papai, viu? Não tem vergonha não. Ele sai do meio da multidão, ô Johnny. Porque a multidão é sanguinária. Segue a lei, quer matar, quer destruir, quer dar um fim. Então Jesus vai ensinar a multidão. E vai ensinar a gente. E muitas das vezes age igualzinho àquela multidão. Jesus sai do meio da multidão. Como que ele ia estender a mão, Elton? Como que é o nome daquele cara lá, Diego? Do Street Fighter? Que tem aquela mão que estica? Dalsin? Dalsin? Se fosse o Dalsin, ele não precisava sair da multidão. Ele esticava a mão, tocava. Mas não, ele era Jesus o homem. Era o Cristo, mas também era o homem. Então ele sai da multidão e ó, isso aqui é para quebrar os religiosos e a religiosidade daquela época. O cara está prostrado, com a cara no chão, adorando. Se quiseres, pode me deixar limpo. E a Bíblia diz, e Jesus, não só, a Bíblia não fala que ele vem, mas o fato dele estender a mão e tocar, me dá respaldo que ele veio próximo do leproso. E a religião dizia, tem que ficar longe. Só que Jesus está me ensinando, se aproxima do leproso. Desce do monte, vai perto daqueles que são indesejáveis, desprezáveis. Se aproxima desse povo. Deixa eu contar um segredo aqui. Acabou de queimar no meu coração. Você quer ver a igreja crescer de uma forma tremenda?
Se envolva com aquilo que Jesus se envolve. Se envolva com as pessoas. Se envolva com os leprosos. Se envolva com as prostitutas. Tem uma igreja em Londrina. O pastor Ricardo Batarça, amigo nosso, ele falou para mim: Tony, eu fazia culto lá na praça. Lembra quando isso começou? Lá na praça japonês. Depois eles começaram a usar uma estratégia. Começaram a fazer culto em frente às boates. Começaram a fazer culto lá na leste oeste, onde ficavam os travecos, todo mundo lá. Estão crescendo. Porque quem se envolve com aquilo que Jesus se envolve, cresce. E Jesus vai lá e eu termino aqui. E toca. Imagine esse cara. Eu acho que antes da cura física, Lucas, ele foi curado emocionalmente. Porque fazia tempo que ele não recebia um toque. Jesus quer tocar em pessoas que estão emocionalmente abalados, frustrados. Que a religião condenou, que a religião te jogou para fora. Fica aí, Lucas, deixa eu aproximar aqui. E talvez tenha alguém que está me ouvindo que precisa ouvir essa palavra. Nós queremos aqui nessa noite pedir perdão a você por aquilo que os nossos irmãos fizeram. Te feriram, te lançaram para fora. Foram imaturos. Talvez seguiram rudimentos que os homens ensinaram. Mas nós estamos aqui para dizer para você: nos perdoa. Nós somos falhos, mas nós estamos aprendendo que Jesus te ama, independente do que você fez, do que você é, do estado que você se encontra, Ele te ama. Então se prostra onde você estiver, e nós profetizamos aqui nessa noite que Ele vai te tocar, que Ele vai te alcançar. A Bíblia diz que Jesus tocou, e no momento que Jesus toca, ele é restaurado da lepra. Ele foi restaurado por inteiro. Olha que bonitão que ficou agora. Eita glória. Aí Jesus dá uma olhada para ele. E Jesus fala assim: cara, agora você vai, não compartilha isso com ninguém, só vai ao sacerdote e fala o que aconteceu. Dê a sua oferta e vai embora para sua casa. Fique de pé, eu quero orar por você que aqui está e você que está na sua casa. A lepra, ela tem uma semelhança muito grande com o pecado. Os dados que eu disse no início, talvez você que chegou agora, que está nos acompanhando pela live, é que até nos dias de hoje, só no Brasil, 30 mil pessoas, aproximadamente, entre 27 a 30 mil pessoas, morrem com hanseníase. Porque tem cura, mas muitos não buscam a cura. Para o pecado, pastor, tem jeito? Tem jeito. Jesus é o jeito. Tem uma saída. Não deixa o pecado roubar a sua família. Não deixa o pecado roubar as coisas que você tem. Pessoas estão abaladas emocionalmente por causa do pecado. Só que Jesus veio por você, por mim. Somos falhos. Mas eu quero te convidar, onde você estiver, fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Dependente do estado que você esteja, leproso. A lepra se assemelha com o pecado. O leproso não morre do dia para a noite. Ele vai morrendo aos poucos. E assim é o pecado. O pecado não te mata do dia para a noite. É aos poucos. Você vai se envolvendo com o pecado, até que chega um momento que a Bíblia diz: o salário do pecado é a... E o pecado te mata.
A W. Tozer disse: não brinca com o pecado, porque o pecado não brinca com você, ele te mata. Então eu quero fazer essa oração. Pai, eu te dou graças, eu te louvo, porque graças ao toque de Jesus que nos alcançou, nós só nos rendemos, nós só nos prostramos, reconhecemos as nossas falhas. Pedimos ao Pai que o Senhor nos purifique. Somos impuros, mas o Senhor é puro. Diferente dos homens daquela época, que o impuro, quando tocava o puro ficava impuro. Mas o puro, Jesus, quando toca o impuro, purifica. Então nos purifica, Senhor. Nos purifica, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai. O Senhor tem poder para nos purificar, então nos purifica. Purifica a nação brasileira. Purifica a multidão, Senhor, que está matando aqueles que estão vindo. Purifica. Dá maturidade para a gente ser mais amorosos, para a gente entender mais, para a gente compreender mais as pessoas. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, esse leproso que está aí pedindo perdão pelas falhas, pelos pecados, o Senhor continua perdoando o pecado. Libera perdão de pecados nessa noite, Senhor. Escreva o nome dessa pessoa no livro da vida. Esse teu filho que saiu porque a multidão lançou para fora, por causa das falhas que ele tinha, dos defeitos que ele tinha, dos pecados que ele tinha. Essa multidão não teve sabedoria e lançou para fora. Resgata esse teu filho que está vindo te adorando prostrado. Purifica no teu sangue. Restaura por completo, Senhor. Faz a pomba voar. Ah, Jesus da glória. Segundo a tradição judaica, o sumo sacerdote pegava uma pomba, encharcava de sangue. Isso aqui é costume judaico. A família ficava perto, os amigos ficavam perto. O sumo sacerdote dizia: se a pomba encharcada de sangue se esforçar e voar, é sinal de que você vai ser curado. Mas se a pomba não subir, não aguentar o peso do sangue cair, você não vai ser curado. Então você vai precisar ser recluso de novo, passar pelo processo de novo, se fechar, para depois vir ter esse processo. Tinha gente que ficava torcendo para a pomba não voar. Tem gente que está torcendo para você continuar desse jeito. Mas nós estamos aqui dizendo: voa, Espírito Santo. Eu tenho uma notícia para você, diferente do contexto judaico daquela época. O que pousou sobre Jesus? O Espírito Santo. Pomba, em forma corpórea de uma pomba. Não foi o fogo, porque não tinha pecado para purificar. Diego? Mas a pomba. Essa pomba, a pessoa de Jesus, foi lá pro madeiro, encharcado. Diziam: desce, sai daí. Se tu és o Cristo, salve a ti mesmo, desce. Mas ele não desceu. A Bíblia fala que 40 dias depois, só que diferente da pomba, que subia cheio de sangue, esse não subiu cheio de sangue, só subiu com as marcas, porque o sangue ficou todo na cruz do Calvário. Mas um fato é, ele desceu para subir. E quando chegou lá em cima, ele disse: Pai, eu não tenho muitos, mas dá uma olhada lá na terra. São poucos, mas são meus. E depois deles virão muitos, muitos, muitos. Oh glória!
Deus te abençoe, querido. Fique firme. Quando você se sentir tentado, confesse a tentação. Chame alguém, converse, fala, cara, está acontecendo isso, me ajude. Porque é melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Deus te abençoe em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Sábado agora nós não teremos culto aqui na igreja, domingo nós estaremos aqui de volta. Celebração da família vai ser power, vai ser tremendo, no nome de Jesus. Eu quero desafiar você e te convidar para na próxima quarta-feira estar aqui conosco na continuação do capítulo 8. Fica ligadinho aí que vem muitas mensagens poderosas do céu aí para edificar seu coração. Vamos orar nesse momento, nós vamos ofertar na casa do Senhor. Você que trouxe seu dízimo, trouxe a sua oferta, vamos ofertar, vamos dizimar na casa do Senhor. Eu vou pedir para o Elton, lá na porta, ele vai estar com a salva ali na frente, tá bom? Na hora de você ir embora para sua casa, você passa lá e contribua no reino de Deus. Vamos orar, Pai, obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Vamos edificados pela mesma, Senhor. Leva-nos embora para nossa casa, debaixo dessa graça abençoada. Que os teus filhos que estão nos acompanhando em casa também sejam alcançados. Aqueles que fazem parte do grupo de risco, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os mantenha firmes na tua presença. Nós te louvamos, nós te adoramos, para a glória do seu nome. Amém. Graças a Deus. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E nós dizemos amém. Deus te abençoe. Vai embora para sua casa abençoado em nome de Jesus.